Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui mais uma leitura onde a gente trabalha juntos. O tema dessa leitura aqui é que chave que falta girar. Eu já fiz algumas vezes essa leitura aqui, a gente começa com esse tema, mas já aconteceu da conversa ir numa direção diferente dessa ideia da chave que falta virar, que muitas vezes é o que falta eu entender, o que falta eu fazer, então é sempre uma surpresa. Eu espero que saiam mensagens muito legais pra gente aqui. Eu vou deixar daqui a pouquinho a imagem para você escolher, né, usando a sua intuição, a sua chave ou as suas chaves, né? E esse é o ponto também. Tem gente que escolhe um grupinho, tem gente que escolhe mais de um, tem gente que escolhe pela imagem, pelo número, pela minutagem. É você que vai decidir. Eu vou ter uma mensagem pronta para você, tá bom? Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo no pollination.com.br, meu site de agendamento, o link tá na descrição desse vídeo, é só clicar no título que ele abre a caixinha de descrição. Ali você vai ver também os capítulos separadinhos com cada uma das leituras, tá certo? Então agora eu vou deixar a imagem aí para você escolher o seu grupinho. 1, 2, 3 e valendo! Vamos lá, meu grupinho número 1, você que escolheu essa chave. É uma chave também. É uma chave de fenda? Como é que é o nome? Será que você sabe? Eu não sei o nome técnico dessa chave aqui, mas ela serve para abrir, né, para desenroscar certos tipos de parafuso, para também apertar, né, certos tipos de parafuso em janela, em móveis, em vários objetos diferentes. Tem vários lugares na nossa vida, assim, no nosso ambiente, onde essa chave ela pode ajudar a abrir ou a reter, eu vou falar assim, né? Ou a reter, ou afirmar aquilo. Já tô achando interessante como a mensagem tá saindo com essa primeira chave do meu grupo número 1. É interessante também porque não sei se eu olharia para todas as chaves como ferramentas, mas essa definitivamente já conversa de cara comigo sobre ferramenta. E quando a gente está olhando na vida, assim, dia a dia, a gente fala de ferramentas, a gente fala de recursos, até quando a gente está falando de coisas relacionadas às nossas emoções, a gente também não fala assim? Tem ferramentas para aprender a identificar o que é que essa emoção está querendo me dizer sobre como eu estou me sentindo, como essa situação está me afetando, não é? Que aí vem falar assim de exercícios, né, de prestar atenção em certos detalhes e colocar algo em prática. Uma ferramenta é um recurso que ajuda a gente a colocar algo em prática. Então, para muitas pessoas já tem uma primeira resposta aí. Qual é a chave que falta virar nesse momento? Uma ferramenta. Uma ferramenta. E aí, por que vale a pena ter essa conversa aqui, grupinho número 1? Porque é um momento de cornucópia. E aí eu sorri porque eu ouvi, né? Porque é ambos sobre desbloquear, cornucópia, abundância, fartura e também reter. Porque o que adianta acessar fartura e não reter? É a mesma coisa que nada, a mesma coisa que nunca ter tido, não é? Achei interessante. Olha, que tô falando. Eu falei lá na introdução que essas leituras das chavinhas, eu me divirto fazendo elas. Eu espero que vocês também sintam elas tão interessantes quanto eu sinto vendo a mensagem sair. Que mais que a gente pode falar? Tem uma porta, tem um portal aqui. Aí vem falando assim, ó. Paciência, porque tem um caminho na direção de um novo começo, e esse portal aqui, né? Essa carta do portal também vem falando sobre lua nova, e o que eu achei interessante é isso. É lua nova, mas aqui tem uma lua cheia na imagem, tá vendo? Então tá me falando também, tá dando um sinal pra gente de calendário, sabe? Então de repente tem algumas coisas sobre o que é essa ferramenta, né? O que é essa prática, o que é esse recurso, que é o mais importante nesse momento para você acessar
Uma coisa legal para você é uma coisa que vai ficando mais clara nessa transição entre, vamos falar, lua cheia e lua nova. Vamos dizer a próxima lua cheia, a próxima lua nova. E esse pedido de paciência. Paciência também nunca é a gente esperar a nossa vez de ser feliz, né? Sempre vem com esse pedido da gente trabalhar com as coisas como são, porque nesse momento, nas coisas como são, tem informação, tem coisas acontecendo na nossa vida que o universo vai mandando na nossa direção, que serve como ferramenta também em algum momento. Então, é esse pedido de olhar para tudo que vem na sua direção nesse momento como preparo. Um outro jeito de falar isso também, poucas coisas merecem ou precisam ou devem ser levadas para o pessoal nesse momento. Eu vou perguntar mais sobre essa chave, essa ferramenta nesse momento para o meu grupinho número 1, essa chave que falta. Olha só, essa carta fala do ambiente. E a gente não falou aqui no canalizado em algum momento de que a grande coisa é que essa chave aqui às vezes a gente nem sabe, às vezes nem tem, né? Todo mundo que tem isso aqui em casa. Mas é esse hexágono aqui que ele encaixa em alguns parafusos específicos, bicicleta também, bicicleta, janela, móveis tipo cama, cadeira, essas coisas podem ter esse tal desse parafuso. E aí o que fica me chamando a atenção também é assim, que muitas vezes é uma coisa que já está no seu ambiente, mas você é um detalhe, entendeu? E que isso não traga ansiedade, nada disso, né? Mas que, olha só, não é uma coisa distante, não é uma coisa impossível, certo? Não é uma coisa a qual você não tem acesso, é o tempo que leva também para ganhar clareza em relação a algumas coisas. Aí, as outras cartas que aparecem aqui vêm dizendo que pode valer a pena também criar uma prática, né? Se você ainda não tem uma prática de escrever, eu fiz assim já pensando no teclado, né? Mas tem gente que prefere caneta e papel. Mas enfim, de repente escrever pode ser uma boa sugestão nesse momento. E aí eu fico ouvindo assim, que é esse pedido de não... Caramba, não, peraí. Deixa eu terminar minha frase e eu já volto para uma parte da imagem que me chamou muito a atenção. Eu ia dizer assim, escrever não com essa cobrança de ter uma linearidade, de a escrita ser a chave, entendeu? Porque muitas vezes escrever é um jeito da gente trazer pro nosso consciente coisas que estão no subconsciente. E a gente começa escrevendo uma coisa e dali do segundo, terceiro parágrafo a gente já está viajando em outra direção. E isso pode ser uma ferramenta muito importante para ajudar a trazer essas coisas para a superfície. Aí o que me chamou a atenção aqui? A hora que eu bati o olho nessa imagem, tá vendo aqui atrás, nesse móvel aqui atrás, no ambiente da carta, eu notei que tem um pratinho aqui e esses são aqueles pratinhos que a gente coloca o que aqui? Chave. Aqui é aquele móvel que fica ou no quarto ou do lado da porta que a gente coloca essa bandejinha, esse pratinho, esse copinho, alguma coisa para quando a gente chega e a gente joga aquilo ali, para não estragar o móvel. É normalmente onde a gente põe as chaves. Então, me chamou a atenção ali. E aí eu comecei a olhar em volta desse ambiente aqui. Então, primeiro, chamou a nossa atenção para o ambiente de novo. Segundo, chamou a nossa atenção, aqui tem um porta-retrato. Tem um porta-retrato que ali pode mostrar a família, pode mostrar uma conexão importante. A gente não coloca foto de gente aleatória num porta-retrato. Se não é família biológica, é uma foto nossa que a gente gosta muito, de uma viagem. Então, aqui tá me falando de memória afetiva. Uma foto é um registro, é capturar um momento, uma memória afetiva, porque a gente não guarda a foto de gente aleatória e coloca ali no porta-retrato. E aí,
Eu tô tentando lembrar o nome dessas flores aqui e eu não vou conseguir, mas tudo bem. Então significa que as flores podem não ser o mais importante aqui, mas tem definitivamente um convite a acessar a memória afetiva. E aí de repente começa a escrever sobre isso, alguma coisa que você lembre e se deixa levar nessa direção. Especialmente aí a gente tem a foto, né? Essa imagem que fala de crianças. Então pode ser memórias de infância. Pode ser memórias ou uma história sobre, né, uma criança, que não seja você, que seja outra criança que você conhece, né, ou filhos, parentes, ou que seja, né, a criança interior também, né, que é você hoje, mas se conectando com a sua criança interior, cada um vai sentir essa vontade de olhar para isso. Mas eu fico voltando para aquela carta central. A grande coisa é você vai percebendo nesse processo de que tem coisas no seu ambiente que se conectam. E isso vai se mostrando para você naturalmente, também assim. É um pedido de se deixar guiar, levar. Aqui mostra um flautista, né? E vem com aquela história do flautista, que na verdade, eu não sei nem por que usaram essa imagem aqui, porque a história do flautista é uma história bem triste. Vocês conhecem a história do flautista? Bom, de repente eu tô rindo junto com vocês, assim, porque colocaram essa história aqui, né? Mas de repente, vou falar porque pode ajudar alguém. Pode não ser para todo mundo, mas pode ser para alguém. A história do flautista diz que ele foi contratado por uma cidade para se livrar dos ratos, né, das pragas, porque estavam tomando conta da cidade, comendo tudo, estragando tudo, trazendo doença. E aí tinha esse prestador de serviço, que era, né, o tal do flautista, que ele tocava a flauta dele, todos os ratos vinham, então ele cumpriu com a parte dele do acordo. Ele limpou os ratos daquele ambiente. E aí ele tinha que ser pago. Só que aí a cidade foi querer engabelar ele, sabe? Engabelar, você entende essa gíria? Foi querer não pagar, não cumprir com o acordo. Aí o que ele fez? Ele tocou a flauta e ele levou as crianças. Então, por isso que eu falei que é uma história meio triste, assim, mas então é uma história sobre o quê? Maus acordos, acordos não cumpridos, entendeu? Que mais que a gente pode falar sobre isso aqui? Ser prometido uma coisa e não receber aquilo que foi combinado. Algumas pessoas podem até argumentar de que a atitude dele também não foi justa, porque ele poderia somente ter trazido os ratos de volta. Mas ele agiu com o quê? Ele queria que doesse. Olha lá. Aí fala aqui, ó, relações kármicas em relação a questões afetivas. A gente tá falando desde o começo. Aqui, essa chavinha, a gente começou com ferramenta, foi um papo bem prático, pragmático, tudo mais. O caminho que leva nessa direção. E eu sinto que a mensagem tá conversando assim também, porque falou pra gente sobre passar por esse túnel e esse período, essa transição entre lua cheia e lua nova, e pode ser que essas coisas venham à tona. Aí é bom saber que faz parte de um caminho de cornucópia, fartura. O contrário disso é falta. Então, para muitas pessoas tem isso também. Isso é um jeito de trabalhar junto com a energia para equilibrar, solucionar problemas com medo de falta, medo de abandono, entendeu? Mas enfim, essas coisas podem vir à tona. E aí esse pedido de, ao invés de ignorar, ao invés de se chatear ou, né, se mergulhar muito na experiência ou na memória, é entender a função. E eu sinto que essa é uma leitura em si, que está te dando ferramentas, que é a escrita, que é olhar para o ambiente, que é olhar para essa coisa de criança, e aí para cada um é diferente, e para olhar para as relações afetivas que estão né, que você está conectando com essas histórias que a gente está contando como parte dessa história, dessa narrativa que está reestabelecendo o equilíbrio. Tem uma coisa aqui também sobre
um caminho para acessar algo que pode ter sido tirado de você em algum momento, entendeu? Por N razões. Porque eu tô vendo das crianças sendo tiradas, né? Do ambiente, do vilarejo e tudo mais. Tem vários pontos de vista diferentes. Também tem isso com essa história. Tem o ponto de vista do flautista, tem o ponto de vista das pessoas ali do vilarejo, tem o ponto de vista das crianças que não tem nada a ver com a coisa, com o assunto, e que acabaram se vendo também aí, o quê? Removidas ali do seu ambiente, dos seus familiares, né? Então, assim, tem vários pontos de vista, vários desenrolamentos aí numa história. De repente, esse é o tipo de coisa que vai se mostrando mais. Que grupinho interessante. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 1? Também assim, quando a gente tem ferramentas para lidar com coisas, significa que a gente está se sentindo seguro de quando vem um problema ou alguma coisa me causa uma reação, seja ele técnico ou seja uma questão emocional, como a gente está falando, eu fico tranquilo sabendo que eu sei reconhecer para o que é que eu estou olhando e eu sei responder adequadamente para aquilo. É assim que a gente usa essa coisa de ferramentas também, né? Então, eu sinto que é uma mensagem que quer falar também isso, reforçar isso, que você tem as ferramentas para lidar com isso, e eu sinto que muito desse momento é para te mostrar, para te trazer mais clareza de diferentes pontos de vista em relação a uma história. O desafio, olha só, o desafio escrita, porque eu tenho outra figura aqui com um livro escrevendo, e ela caiu na posição de desafio em cima daquela carta falando de escrita. Aí tá dizendo assim, essa figura tá dormindo, então tá sonhando, até o ambiente dela, assim, é meio de sonho, acima das nuvens, essas estruturas flutuantes, né, as bolinhas aqui. Não é um filtro dos sonhos, mas como é que é o nome daquele bambuzinho? Alguma coisa de vento, Senhor dos Ventos, né? Senhor dos Ventos, aqui que faz aquele barulhinho de sininho, sabe? Que teoricamente é para acalmar, mas que às vezes irrita um pouco, né? Aí mostra ela aqui, ela tem uma máscara na mão. E essa outra coisa aqui é o que está produzindo. Eu ia falar, o que é isso? Mas é o que está produzindo as bolhas de sabão, esse aro, né? E um livro. E aí eu fico imaginando que de um jeito bem direto, assim, tem uma mensagem sobre pode valer a pena criar um hábito de anotar os seus sonhos. Se você acordar e não lembrar, não tem problema. Mas se você não começar o hábito, você não vai se programar para já acordar. Tipo, é mais fácil você começar o hábito agora, e eu tô falando isso para mim também, tá? É mais fácil você começar o hábito agora, e aí o teu cérebro vai entender e você vai se condicionando de que eu tô indo dormir, tá aqui o livro, tá aqui a caneta, eu vou acordar e eu vou escrever o que eu sonhei. Aí você pode acordar, aí você pode falar, ixi, não lembro, mas tudo bem. Segue a vida, sem problemas. Dia seguinte, mesma coisa, eventualmente vai virando um condicionamento e tem mais chances de você, de fato, lembrar o suficiente para acordar e escrever o que você conseguir lembrar. Então, de novo com essa conversa sobre trazer algo do subconsciente, né, para iluminar algo do subconsciente. Que interessante isso. Então, para muitas pessoas também, é a ferramenta, a chave para acessar algo que já está, eu falei no ambiente, né? E também já está no subconsciente. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 1? Nesse momento, aí nós temos a sacerdotisa, a guardiã do véu que separa os mundos. E ela vem com uma pergunta dizendo assim: como você está sendo chamado para se levantar e liderar? Interessante, né? Especialmente com a história do flautista, ele tá literalmente, primeiro liderou os ratinhos para fora, depois liderou as crianças, é um símbolo de liderança.
o liderar, essa coisa do liderar, né, de seguir na frente ou de dar uma direção. A próxima carta vem dizendo assim: apenas diga sim, apenas diga sim. E a próxima carta fala: confie no tempo, confie na onda que você veio e você não está atrasado. Aí mostra essas figuras aqui, elas estão numa grande praia, assim, que tem essas pedras gigantes, assim, com árvores. E se a gente presta atenção, a gente vê que tem algumas pessoas, assim, né, em pontos diferentes daquilo. Sabe que essa imagem me lembra um pouco? Aquele filme de Hollywood lá com os ETs, que tem gente que detesta e tem gente que ama. Eu faço parte do grupo que ama, que é aquele Arrival, Chegada, como é que é? Eu não lembro como é que deram a tradução pro filme, mas é porque as naves, né, elas são assim, elas parecem essas pedronas assim, verticais, né? Aí eu tô lembrando, que legal, isso não estava consciente, mas claramente já estava no meu subconsciente, porque eu claramente fiz essa conexão. Que ali tem uma conversa sobre tempo também no filme. E inclusive, e linguagem, tem tempo e linguagem, né, na história ali do filme. E aí, eles estão aprendendo a se comunicar, né, com os ETs ali. Então, estão formando um alfabeto para se comunicar. Então, leva um tempo até se treinar e treinar o ET e estabelecer o que significa o quê. Então, essa coisa do tempo que leva e da paciência, eu sinto que tem uma relação com isso também, que é o tempo que leva para você reconhecer a linguagem. Literalmente ficou pedindo para escrever, né, algumas vezes aí, ou para você conseguir encaixar as peças e entender o que aquilo significa para você. Mas a grande coisa é, o que já está presente, disponível, é a energia de cornucópia. O que mais que a gente pode falar para o meu grupinho número 1 sobre a chave que falta virar nesse momento? Aí diz assim: deixe ir a necessidade de estar certo, que significa que quanto mais flexível e aberto você estiver para que essas coisas funcionem de um jeito diferente do que você está acostumado, por exemplo, melhor. Pode ser que literalmente para muitas pessoas você recebe mais, você se beneficia mais desse processo quando você se abre para enxergar os diferentes pontos de vista. Lembra que a gente viu ali, especialmente com a leitura do flautista, né? Com a história do flautista, de que algumas pessoas podem ver ele como vilão, outras pessoas podem ver o cara tá certo, também sacanearam ele, entendeu? Enfim. E aí, a próxima carta falando assim, guardião da proteção. Então, abaixe as suas reservas. Eu acho engraçado isso, que é o guardião da proteção, e aí fala assim, abaixe o seu escudo. Então, é interessante, né? Porque você pensaria assim, né? Guardião da proteção, levante o seu escudo para se proteger. Mas é uma coisa assim, abaixe o seu escudo que eu te protejo. Você tem proteção, você não precisa ficar encolhido, assustado, na defensiva, receoso de pensar sobre essas coisas, olhar para essas coisas. Eu conversei com uma pessoa recentemente numa leitura, e aquilo me marcou, ficou ressoando comigo depois, né? A gente teve as conversas e a pessoa falou assim, mas eu tenho medo de ficar preso numa tristeza, numa memória muito triste. E aí foi aquela coisa, né, mas poxa, é meio que a gente que decide também. Então, assim, eu até entendo que pode ser, inclusive, que essa carta esteja falando sobre isso, reconhecer que tem certas coisas que a gente mesmo pode estar levantando um bloqueio naquilo, porque pode ser uma fonte de uma memória não muito agradável, mas aí é esse pedido da gente baixar a guarda e aí saber que tem sim proteção, que a gente está caminhando bem protegido, bem seguro, bem abençoado nesse caminho aqui, tá bom? Espero que essa leitura tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. Vou deixar o link na descrição desse vídeo.
Beijo grande pra vocês, tô mandando muito amor, muita paz e até a próxima. Vamos lá, meu grupinho número 2, vamos começar aqui a sua leitura. Você que escolheu essa chave aqui, que ela é bem bonitinha, né? É uma chave de verdade aqui de casa. Ela abre e fecha a porta desse estúdio e muito bem. A minha impressão com essa chave não é só porque ela é uma chave funcional, que ela abre e fecha a porta desse estúdio, mas ela também me dá essa impressão, assim, eu olho para ela, por alguma razão, ela nem é tão antiga assim, mas eu acho o formato dela, assim, uma chave mais antiguinha. E aí, sabe o que eu notei? Se você ficou na dúvida entre assistir o grupinho número 1 ou não, você segue a sua intuição, tá bom? Mas se você ficou na dúvida entre esse grupinho e o grupinho número 1, de repente depois vale a pena dar uma olhadinha no grupinho número 1. De qualquer forma, por que eu tô falando isso? Eu vou trazer já a carta, tá? Essa carta saiu ali, e aí mostra essa figura sonhando, e a gente imagina que ela vai acordar e escrever o que ela sonhou nesse caderno aqui, né? E ela tem nas mãos dela uma máscara que tá descansando ali enquanto ela dorme, e essa vareta que tem ali essa bolinha igual dessa chave, tá vendo? E dessa bolinha da chave saindo as bolinhas de sabão. Isso me chamou muito a atenção. Então eu vou convidar essa carta para participar do grupinho número 2 também e perguntar o que mais que a gente pode saber sobre grupinho número 2. Tem uma mensagem. O Cavaleiro de Espadas, tem muita carta no tarô, 78. Cada carta tem muito significado atribuído, simbologia, história. Aí o significado na carta, quando ela cai certinha, quando ela cai em reverso, quando tem outras cartas em volta, elas ganham uma nova dimensão. Por isso que o tarô é maravilhoso, porque ele é complexo, rico e infindável. Então, por conta disso, eu estabeleci uma carta, que é o meu código para quando vem uma conversa, quando a gente recebe informação, que é objetivo. Quando sai esse Cavaleiro de Espadas, é o meu acordo, né? A minha mensagem é essa, é uma mensagem, é uma informação, é uma conversa sem sombra de dúvida. Então, quando estou olhando para isso aqui, lógico que vem falando que tem uma mensagem e tem uma mensagem nos sonhos, no subconsciente. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 2? Aí mostra um cavaleiro de copas, mas olha que interessante, esse cavaleiro de copas, ele tá rodeado de várias corujinhas, que na verdade conversaria mais com a gente se estivesse falando de ar, né? Porque coruja, sabedoria, é um símbolo de sabedoria, que tem a ver mais com espadas, né? Lógica, raciocínio, comunicação, expressão. Mas olha que interessante, tem sabedoria em água. Água representa, né? Copas, água representa as nossas emoções e representa também o intuitivo. Sabe o que me veio à mente? Aquela imagem que o pessoal usa bastante para falar de Theta, né? Theta Healing, que é o iceberg. Inclusive a conversa sobre Theta Healing e para falar sobre como a nossa mente funciona, a mente consciente, o subconsciente, né? Dizendo que aquilo que a gente é consciente é o pedacinho, a pontinha do iceberg, que tem todo um universo ali debaixo da água que muitas vezes a gente não enxerga. Então, e aí principalmente também porque tem esse gatinho com a cabeça inteira dentro desse copo, né? Desse vaso, que também é uma coruja. E aqui na parede tem outra coruja, e aqui no cantinho tem duas corujinhas assim. Então, 2, 3, 4, são 4 corujas. Corujas são símbolos de mudança, quando você diz o xamanismo, né? Entre outras coisas, que quando você vê uma coruja, aquilo, ela tá te sinalizando, ei, aí vem mudança. Então pode ser assim, 4 ciclos de mudança,
Eu vejo que, olha só, a gente conversou muito no grupinho número 1 sobre ambiente. Aí uma coruja está no ambiente. Outra coruja, ela tá conversando muito comigo sobre identidade, porque quando esse gatinho ele enfia a cabeça assim nesse vaso, parece que ele tem uma cabeça de coruja, né? E essas outras duas corujinhas juntinhas aqui, um par, né? Então eu vejo assim, ó, que tem mudanças no ambiente de identidade e em parceria, né? Em relações, em relacionamento. Nós temos também 2 cavaleiros aqui. Então tem o de espadas, que como eu falei para vocês, é o meu código de conversa, informação, notícia, receber uma mensagem pelo sonho, de texto, e-mail, ligação, seja lá o que for. É uma energia rápida também, não demora muito. E o Cavaleiro de Copas, para mim ele veio só mostrar a gente as corujinhas aqui nessa leitura. Tem outros significados, mas eu não vou nem insistir muito aqui. O que eu posso dizer é o seguinte: tem um lado do Cavaleiro de Copas que às vezes frustra as pessoas. Então, já que a gente está conversando, vamos falar sobre isso para ninguém ficar frustrado. Quando a gente é abordado por uma energia de Cavaleiro de Copas, se a gente está fazendo isso ou se a gente está vendo outra pessoa oferecer isso pra gente, normalmente é uma energia que oferece o tempo, uma ideia, uma vontade, mas não necessariamente tem um plano concreto, sedimentado, que é o Cavaleiro de Ouros, né? Então, tem uma coisa aqui sobre essa mensagem que vem falando sobre mudanças e de uma forma que parece fluida, que pode até causar uma frustração de não estar obviamente construindo algo concreto, sólido, ou que não está seguindo o roteiro de um plano, não sei o que, nananã. Mas olha que interessante, não é à toa que a gente quis pegar esse baralho para ter essa conversa que tem essa imagem que é muito diferente do que seria todo o simbolismo em volta de um Cavaleiro de Copas. Então, tem uma coisa assim, não julgue o livro pela capa. Eu vou falar assim, se é você e o seu processo, as suas mudanças, a sua evolução, ou se é de uma situação específica, tem mais mudança acontecendo do que muitas vezes você pode reconhecer. Não vamos esquecer que tá todo mundo de olho fechado aqui. A primeira tá dormindo. O Cavaleiro de Espadas tá maravilhoso, mas tá de olhinho fechado ali. Esse aqui também, com a cara ali dentro do vaso. Então, tem esse elemento aqui no meu grupinho número 2, que é assim, tem muito que tá fora do seu campo de visão. Isso não é uma crítica a você, que bom que nós estamos conversando. Próxima carta, temperança, paciência, um pedido de paciência. Paciência que é o tempo que leva para que essas coisas venham para a superfície, é o tempo que leva para essas mudanças acontecerem. Que mais? Aqui nessa carta eu vou mostrar para você, mostra o gatinho lambendo a água de um aquário. De repente, a temperança é energia de Sagitário, né? Mas de repente tá falando de aquário, de repente tá falando de peixes, não sei. O canal dos signos é lá o Pollination Tarot. Vou voltar para cá para nosso estilo de leitura diferentão. Aí aqui, interessante. É verdade. Olha, até aqui na temperança e na paciência eu não notei. Eu acabei de apontar que eu vi que os outros gatos estão de olhos fechados. Tá todo mundo de olho fechado aqui no começo da nossa conversa. Fora as corujas com os olhinhos abertos, né? Aí quando a gente olha aqui pra temperança, o gatinho já tá de olho aberto e tá de olho no peixe. E tá ali de olho no aquário, certo? E a gente vê, inclusive, que tem aqui no desenho, o artista fez uma marcação para ver que tem uma atenção. Então não é só assim, casualmente olhando numa direção. Ele está atento, prestando atenção, interessado em algo. Ativamente participando dessa atividade. Aí, quando que eu notei? Com a carta do eremita, que lógico que o gatinho tá de olho aberto, mas eu vi esse olho de Horus na sacolinha de papel.
E aí eu vi um olho, eu ia dizer assim, a primeira vez que apareceu um olho. Aí eu notei que não, que houve um despertar, houve um despertar quando algo, ou haverá, né? Quando algo te chama a atenção. Mas que também tem isso, que essa consciência de que algo que te chamou a atenção contribuiu para um despertar pode vir apenas depois em reflexão, em solitude também, quando você está se observando, refletindo e essas coisas. Esse gatinho aqui na sacolinha de papel me fala algumas coisas, porque é interessante, né? Isso pode ser para poucos, mas quando a gente olha para essa sacola de papel, a primeira referência que veio para mim no ser humano é a imagem de um ator que ficou famoso, assim, porque foi uma palhaçada que ele fez, que ficou famoso. E foi a referência que me trouxe para ajudar a trazer a mensagem. Mas assim, ele estava ali muito chateado com a fama dele, com as críticas, não sei o quê, e ele resolveu que ele ia se reinventar. Então, é por isso, olha só. Então ele foi lá e enfiou uma sacola de papel na cabeça. E ele ia nas premiações, nos eventos, com essa sacola de papel na cabeça, falando eu não sou famoso, uma coisa assim. Depois parou também. E aí veio essa coisa de se esconder. Não tô dizendo que fazer isso é uma palhaçada, mas infelizmente foi como eu cheguei nessa mensagem, tá bom? Com essa palhaçada que esse rapaz fez aí. Mas enfim. Agora, outra coisa, então tem esse elemento do se esconder. E aí, quando eu percebi que tem conexão com isso, se conectou demais. Aí é isso, maravilhoso. Agora tem uma outra coisa também, que quando o gatinho entra na sacolinha de papelão, ele não está necessariamente se escondendo, eles amam sacolinha de papelão, caixa de papelão, então ele está entrando ali se divertindo. É interessante isso vir na carta do eremita, porque o eremita fala sobre solitude, né? Então tem uma coisa assim, olha, também já acima de tudo, independente, tem mais cartas aqui de onde isso vai levar a gente, que também é um pedido para não enxergar para um processo, ou para essa situação de agora, ou para nada do que a gente está falando, como reclusão, como um castigo, como se esconder, nada disso. Porque não precisa ser assim, depende para quem você pergunta. Se você pergunta para aquele rapaz, a sacola de papelão significa uma coisa. Se você pergunta para esse gatinho, a sacola de papelão significa outra. Se você pergunta para uma pessoa o que significa essa solitude, solteirice, independência, como é que fala? Se uma informação, um jeito de pensar, uma pessoa pode ter uma tradução daquilo, para outra pessoa pode significar uma coisa diferente. Então, essa carta do eremita está conversando muito comigo sobre, para algumas pessoas, falando sobre um pedaço específico de uma jornada de despertar e sobre como não trazer, não significa que é ruim, que é mal, entendeu? E se permitir questionar isso. Mas também tem essa coisa que o gatinho também tá saindo dessa sacolinha depois de um despertar com esse olhar de Horus, e ele tá bem alinhado com a minha outra carta do gatinho se escondendo. Então tem uma coisa sobre revelar, se mostrar, que é importante também aqui. Aí tem um 9 de copas, que é uma carta de realização de um desejo, inclusive algo que se revela, se mostra, é realizado. A realização, às vezes, a gente usa só como concreto, né? Aconteceu concretamente, tá aqui, existe no plano material. Eu falo, realizei um sonho da minha casa, do meu carro, do não sei o quê. Mas a realização pode ser também eu realizar, eu perceber, eu entender, eu enxergar. Então, essa realização de um sonho, 9 de copas, vem pedindo para ser pensada, considerada assim também, de que tem no subconsciente um sonho, é verdade, desde o começo tem a carta do sonho ali. E não vamos esquecer que tudo começou com essa chave, também tem o sopro da bolinha de sabão,
que representa esse espalhar, né, em várias direções diferentes. Enfim, eu já tô perdendo foco. Deixa eu terminar aqui as cartas. Aí vem um pajem de ouros, que é a carta do presente de recomeço, e que também diz que a gente tem que estar disposto a fazer as coisas de um jeito diferente. É um presente de recomeço, mas que requer que estejamos dispostos a fazer as coisas de um jeito diferente na prática, né? Aprender na prática a ajustar certos hábitos para aproveitar essa oportunidade de recomeço. E aí, um 6 de copas, que é uma das minhas cartas favoritas do mundo. Esse 6 de copas especialmente, porque ele mostra não só mostra gatinhos, mas mostra um gatinho filhotinho. E aí, o que eu acho interessante é assim, por que mostra um filhotinho e um adulto? Porque no 6 de copas tradicional mostra essa conversa sobre gerações e fala sobre revisitar o passado e curar certas coisas, equilibrar certas coisas para mudar o futuro. Muitas vezes pode vir com uma conversa de quebra de padrões ancestrais, também ajuda de ancestralidade, e é a que eu mais gosto, porque tá vendo que o gatinho pequenininho aqui, inclusive, não precisa de tudo isso de comida, mas é como eu fico imaginando, né, que esse gatinho mais velho, inclusive, essa força ancestral, inclusive, deu extra, até mais do que esse gatinho, que é uma nova geração, precisa para seguir em frente, sabe? Uma herança. Tem uma coisa sobre o 6 de copas também, que muitas vezes fala de conexões de vidas passadas também, na própria família, em ancestralidade, mas também em outros tipos de relacionamento, né? Outras relações. Então, assim, o presente de recomeço, a realização de um sonho, mas o que eu fico vendo é aqui, assim, também, tem um sonho que você pode ter consciência de vários desejos que você tem, vários sonhos, mas eu sinto que para muitas pessoas é uma conversa que está falando sobre você acessar, entender e perceber que tem algo que é muito importante para você e que não necessariamente é algo que você percebia que tinha esse peso para você antes e que isso está vindo para a superfície, e também uma mensagem que fala que você tem toda a ajuda que você precisa e mais para tornar esse sonho realidade. Eu vou trocar a bateria que tá acabando, mas a gente vai continuar o nosso papo aqui, já volto. Muito bem, vamos continuar aqui, e aí eu quero voltar a nossa atenção para a chave de novo. Então, lembra que eu quase dispersei, né? Também tem isso, o dispersar das bolinhas, né? As bolinhas de sabão, elas sempre tiveram essa conotação para mim de sabão e água, mas quando você vê bolinhas de sabão assim no ar, não dá um ar mágico? Um ar de mágica, definitivamente faz parte dessa conversa aqui, mas eu queria voltar para a atenção da chave que me chamou a atenção. E aí, como é que você faz a bolinha de sabão? Dá sopro, né? Essa expressão de dar sopro, a gente também pode falar dar vida a algo, um sopro de vida também é uma expressão. E tem uma expressão, não dê sopro aquilo que você não quer que ganhe vida, que é mais ou menos assim, não fica falando as coisas que você não quer que aconteçam. Então, fale, escreva as coisas que você quer que aconteçam. Que mais que a gente pode falar sobre essa chave do meu grupinho número 2? Eu vou tirar mais uma cartinha para vocês desse mesmo baralho, daquela primeira que a gente trouxe junto do grupinho número 1. Olha que legal. Faz sentido para mim, porque a gente viu aqui toda essa caminhada na direção, bem reconhecendo um processo e o presente de recomeço, como a gente falou. E aqui tem a carta do louco, né? O louco, nessa imagem aqui, mostra uma figura se sentindo bastante vulnerável. E ela tá de olhos fechados, mas tudo bem, a gente pediu para entender um pouco mais do papel dessa chave aqui. E aí, nessa arte aqui, ela mostra, inclusive, uma caixa, né? Uma chave que abriu uma caixa. Pode fazer referência a uma caixa de Pandora também.
Então, assim, a gente está falando de um início de uma nova jornada. O louco representa a carta 0 no tarô, apesar desse louco aqui ser é que nesse baralho tem vários loucos. Mas no tarô tradicional é a carta 0, onde a aventura começa, e aqui vem com essa mensagem sobre o início de toda uma caminhada, de um sonho. E aí, por que eu fico pausando? Porque eu fico tentando organizar tudo que eu tô vendo, sentindo, ouvindo, para tentar entender, para a grande maioria, em que estágio que a gente está falando. Mas isso em si faz parte da mensagem, que a linha do tempo se embaralha. E como que isso faz parte da mensagem? Se você for ficar tentando se colocar a sua transformação, o seu progresso, o progresso de uma história, seja lá o que for, ou de um sonho, né, numa linha do tempo linear, só vai ser frustrante, não chega nem perto do que de verdade é a mágica da ordem das coisas dentro da lógica refinadíssima do universo. Então tem isso. Mas tem essa coisa sobre dar início, dar sopro a um desejo, fazer um pedido, às vezes isso, fazer um pedido que abriu uma caixa de Pandora e iniciou todo um processo. E aí essa necessidade de reconhecer o processo, eu olho para aquele eremita de novo e vejo assim. Lembra que a gente ficou um tempo falando ali. Não olha para essa situação como uma coisa ruim ou difícil, onerosa, sabe? Nada disso, nada disso. Esse é o caminho na direção de o presente de recomeço, uma herança, né? Já que a gente olhou para isso também, peraí. Aí eu falei da linha do tempo, né? Então, assim, pode ser uma mensagem para muitas pessoas que vem falando, reconhecendo uma coisa que você já iniciou, ou uma mensagem que está falando de algo que você está iniciando agora e te antecipando, como que o caminho funciona, né? Como que o caminho segue pela frente. Visão. Olha lá. A mensagem quer falar muito sobre uma visão de exílio, que é a carta do eremita, onde a gente ficou um tempo ali conversando. E eu sei o que eu preciso falar para vocês nesse momento, porque hoje, mais cedo, eu vi um post no Instagram de uma pessoa que eu curti. Já vou avisar que eu vou ter que traduzir, e às vezes quando eu começo a traduzir os negócios assim, fica um pouco enroladinho, mas a gente chega lá, a gente dá um jeito, né? E falava justamente sobre isso, sobre não trazer uma visão de dor para uma experiência de exílio. Eu já vou te falar, quer ver, ó? Deixe-se ser exilado, tá vendo? É o que tá falando aqui, é o título do post que eu curti hoje, mais cedo. Mostre a você mesmo como você vai jogar no seu time, independente de qualquer coisa, a qualquer momento, sob qualquer circunstância. Permita-se ser exilado, excluído, né? Mostre para você mesmo como você vai sempre jogar no seu time, cuidar de você, independente da situação. Aí a mensagem fala assim: sinta aquela sensação de virar as costas, de deixar você ser expulso do Éden. Aí, leve 10 minutos para se observar, para observar esse momento em que você está sendo rejeitado. E aí perceba que você não morreu e que você não se dissolveu, não se desintegrou, e aí finalmente escolha estar do seu lado e de cuidar de você mesmo, querendo dizer assim, escolha tomar decisões por você mesmo, sabendo que você pode sofrer rejeição, e aí se observar, estar presente, não ignorar, sabe? E também ganhar força nisso. Olha, tô aqui, tô inteiro, certo? O medo não é que você será abandonado por outros. Isso é o que te trai no final. Que você será honesto e vai tomar
That you will be honest. Que você será honesto e que você vai tomar o lado de qualquer outra pessoa que pode te rejeitar dentro dessa honestidade. Esse é um paradoxo que evita a gente se deixar sentir essa experiência de se sentir mal, de se sentir rejeitado. Aí vem dizendo assim também que o pior é a gente sentir que a gente está se traindo, se rejeitando. E aí vem dizendo assim que muitas vezes a gente faz isso de qualquer forma para tentar agradar o outro. Então, chegue na raiz da questão. Deixe-se saber qual é essa sensação, mesmo que você se veja exilado, escolha você. Ou mesmo que você ache que tomar uma decisão que escolhe o seu lado, tome essa escolha por você. Muito bem. Eu espero que eu tenha feito um trabalho mais ou menos bom de ter traduzido isso aqui, mas acho que deu pra gente entender, né? É não ter o medo de rejeição e priorizar aquilo que cuida da gente. E essa coisa assim, eu quero falar assim, que às vezes eu sinto que as pessoas pegam esse tipo de conteúdo e usam pra justificar lacre. Não é disso que a gente tá falando, eu queria deixar isso só muito claro. Sabe por quê que eu gosto de fazer assim? Porque eu sinto que acontece muito disso, de pegar conceitos maiores que têm muita sabedoria por trás daquilo e reduzir para uma coisa muito superficial. Aí o que a gente começa a fazer? A rejeitar essas ideias, porque se resumiu num negócio tão sem noção que a gente vai se privando de ter essas conversas, de olhar para essas coisas que na verdade tem um potencial sim de ajudar nos nossos processos, no nosso crescimento. Então, por isso que eu tô falando assim, sabe? Porque é uma conversa sobre quando você se vê em situações que você cuidar de você dizer o que é importante para você, jogar no seu time, pode desagradar alguém, não significa que eu faço um lacre de que eu mostro que eu sei, que eu posso, que eu consigo. Não, significa que eu vou falar com muita calma, muito respeito, aquilo que eu preciso me dar, mesmo que a outra pessoa escolha então cortar uma conexão, que não tá bom para ela, que ela fique brava, certo? É mais sobre isso, esse tal desse exílio aí. Então, olha só que interessante, né? Aquela conversa, ela falou muito, então, sobre autoabandono e não fazer. Sobre aprender a lidar com rejeição. E isso não como... eu tô nem aí, eu adoro ser rejeitado. Não, mas como essas coisas não mais informam as tuas escolhas, nem deixam que você... nem te impedem de escolher por você, e também nem te desestruturam no emocional, na percepção de valor próprio, essas coisas. Aí, enquanto eu converso com você, eu tô percebendo que o meu olhar tá fixo naquele cavaleiro de copas de novo, com as corujinhas e aquela coisa do ambiente, de identidade e em relacionamento, né? Então vem esse pedido de olhar para essa conversa, né? Em termos de ambiente, de grupos, de contextos, né? Tipo trabalho, escola, família, vizinhança, né? Autoconhecimento e em relacionamento com o outro. Mesmo que você estivesse identificando muito do que a gente está falando aqui com uma história específica, eu sinto que esse também é um pedido que tem sabedoria ainda maior por trás dessa experiência, que pode ter se mostrado mais clara ou mais escancaradamente em uma área da vida, mas que ela tá ajudando e costurando várias outras coisas aqui. Aí sabe o que eu noto também? Que a gente tem aquele cavaleiro de espadas ali. E aí eu fui notando que a gente teve uma conversa maior, que vale a pena, mas a gente começou falando sobre uma conversa, uma mensagem, uma informação, e eu quero perguntar um pouquinho mais sobre esse cavaleiro de espadas, que mais que ele pode dizer pra gente sobre essa energia do meu grupinho número 2. Aí nós temos conexão de alma em parceria, um tesouro
E eu sempre olho para essa cartinha aqui, meio como... Engraçado, porque já me mudou aqui, ó. Eu ia dizer sobre encontrar no meio do caminho, mas aqui, nesse momento, ela tá falando diferente. Ela me chamou a atenção para outra história que conversa comigo com essa carta. Que as tartarugas, essas aqui, elas voltam para onde elas nasceram, elas voltam para casa. Para colocar os ovinhos delas e para os bebezinhos delas nascerem. Então, por isso que é tão importante, né? Esses momentos que essas tartarugas colocam os ovos e o pessoal protege os ovinhos e tira foto e é famoso e tudo mais, porque elas fazem uma longa jornada de retorno à casa e coloca ali os ovinhos, e aí muitas vezes vem uma gaivota e come o ovo, entendeu? Então ficam pessoas ali ajudando a proteger os ovos, porque as chances daqueles ovinhos terem a chance de virar outras tartaruguinhas sem uma ajuda assim é consideravelmente menor. E aí o pessoal fica com dó, fala, pô, fez toda uma jornada de retorno à casa para acontecer isso. Então, olha só que interessante, tem uma mensagem até sobre proteção aqui, mas o que eu ia dizer? Tem algo que retorna à casa. Isso pode ser mais literal para algumas pessoas, para outras pessoas não dizem assim que casa é onde está o seu coração? Muito bem. Aí a próxima carta, Serendipity, poder do acaso. Tirar a mão do controle para permitir que o universo coloque a gente no lugar certo, na hora certa, para receber algo de sorte. Aí nós temos Yin, que é uma energia de permitir, receber, atrair. E aí a próxima carta fala de uma história inacabada, que é uma mensagem sobre, então, histórias que ainda não acabaram, ou uma outra forma de dizer, histórias que ainda têm possibilidade, presente de recomeço, certo? Além, eu tô voltando pro tema da chave, né? Além de virar uma chave de percepção, como a gente está falando aqui, né? Já tem um tempo, de entender um processo, de entender uma caminhada, de se sentir visto. De repente, muito da minha função aqui com esse grupinho número 2 foi contar uma história para você que você mais ou menos já sabe, mas recebeu uma validação, né? Até para saber que você não tá doido. Às vezes a gente precisa. E com quem mais que a gente vai falar sobre essas coisas, né? É por aqui mesmo. Nos sites, né? Nos canais de tarô e tudo mais. Mas tem uma coisa assim também que eu quero perguntar. Definitivamente faz parte dessa chave mudar uma visão sobre uma reclusão, um exílio, uma separação, uma ideia de menos, de ter menos, ser pessoalmente menos, ou de uma história ser menos por conta de como ela se desenrola, essas coisas todas, com certeza. Eu sinto também que toda essa conversa, porque quando a gente perguntou dessa mensagem, olha como ela conversou. Ela fala que é um retorno à casa, que tem conexão importante e pediu para não controlar. E pediu para se colocar numa posição de yin, aberto. Eu aceito, eu tô aberto, eu atraio, né? Então, de repente, isso tem uma relação com o que você vai ouvir aí. E aí, ajudando a virar uma chave, num jeito de perceber as coisas, para te ajudar a ajustar a tua resposta. Entendeu? Mais alguma coisinha que a gente pode saber sobre a chave que falta girar nesse momento? Pro meu grupinho número 2. Ou vocês vão amar ou vocês vão assustar. Mas a carta que caiu na mesa é o Guardião de Ar. Mude a sua percepção. A chave para o meu grupinho número 2, nesse momento, é de percepção, de um jeito de enxergar as coisas. E foi muito sobre o que a gente conversou aqui, né? Então, vem dizendo assim... Por que é isso? Como a gente falou mais cedo, porque conforme você vai mudando um jeito de enxergar uma história,
você vai responder diferente, você vai se sentir diferente. Então você pode entrar numa energia que permite mais, que entende mais, que aceita o movimento do universo também aqui nesse serendipity, sabe? Muito bem, espero que essa leitura tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Beijo grande pra vocês, tô mandando muito amor, muita paz e até a próxima. Olá, meu grupinho número 3, vamos começar aqui então a sua leitura. Você que escolheu esse pingente aqui, que não é uma chave, mas é, né? E assim, eu até passaria um tempo aqui te explicando, já aconteceu isso antes, eu já trouxe ele pra mesa antes, mas aí eu me dou conta do quê? Se você escolheu esse grupinho número 3, você sabe que não é uma chave e fez sentido pra você de qualquer jeito isso aqui aparecer nessa leitura. Mas quando eu olho pra ele, eu sinto que ele tem mais um formato de cadeado, mas eu vejo ele também como uma fechadura, certo? Então, o meu grupinho número 3, ele me fala mais sobre desbloqueio e, então, acesso, né? Do que a chave por si, né? Só. Vamos ver, então, o que mais que a gente pode falar sobre essa energia com o meu grupinho número 3 aqui. Caramba, olha. Tem um artista e uma musa. Então, assim, a gente tá falando do campo de ideias, de inspiração. Se você é um artista, bem-vindo, que legal! Ou se você trabalha em finanças, trabalha numa loja, qualquer coisa que você trabalhe, a gente não vai falar da profissão aqui, entendeu? A gente tá falando sobre, para muitas pessoas, então, inclusive, bloqueio em chakra sacral e chakra do plexo solar, porque o chakra sacral, o espaço das ideias, das inspirações, da musa, onde a gente dá vida àquilo que a gente ama, e o chakra do plexo solar é aquele que tem a confiança de fazer, fala, eu vou lá e eu faço, porque é importante para mim, porque eu me dou o direito de experimentar, eu me dou o direito de tentar. Então a gente já começa falando que é um desbloqueio criativo. Quando, de novo, independente se você é artista ou não, a gente já viu o filme, né? A gente já ouviu as pessoas falando também, que fala assim, eu tô com um bloqueio, né? Um bloqueio artístico, que é a pessoa que escreve e não tá conseguindo escrever, a pessoa que pinta não tá conseguindo pintar. E aí, se você não faz esse tipo de trabalho, é um convite a olhar que áreas da sua vida, que são coisas que você poderia ter conseguido fazer antes, mas você não tá conseguindo fazer agora. Aí quando eu olho para essa carta da musa aqui, e aí lembra que isso vem com uma resposta, que o tema da leitura ainda é a chave que falta girar. Então, o meu grupinho número 3 começa pedindo para prestar atenção no que mudou recentemente ou de alguns anos para cá que você notou no seu comportamento, nas suas atividades, seja meio literal assim do que você fazia e deixou de fazer, gostava e não consegue mais fazer. Ou se pode ser, eu tô ouvindo até assim, sabe? Uma parte da tua que você identifica como parte da sua personalidade, porque o espaço do chakra sacral também é espaço de motivação, inspiração, prazer, né? Aí eu tava dizendo, né, que a carta da musa, ela sempre me lembra uma coisa que eu aprendi com uma pessoa que eu conhecia, que falou assim, onde eu moro, as pessoas têm um ditado que diz assim, que se a musa te visita e você não dá atenção a ela, que ela vai embora. Então, para muitas pessoas também, que isso não seja fonte de ansiedade, né? Mas isso também faz parte da conversa. De que, olha só, no grupinho número 3, que vem falando de ambos acesso e possíveis bloqueios, de que há uma mensagem bem sincerona, que quer falar de igual para igual com você, para dizer assim, mas a grande coisa é, a gente precisa olhar para essas coisas e dar um jeito de encontrar algum
nível de equilíbrio aqui, porque continuar nessa energia pode acabar tirando oportunidades da gente de viver coisas legais. E a gente merece muito melhor que isso, certo? Certo. A outra coisa sobre esse artista que a gente vê ele trabalhando à noite, ele tem vários talentos, ele faz escultura, ele pinta, ele desenha, e a gente vê ele aqui trabalhando ali à noite, né? Noite adentro, e aperfeiçoando aqui a arte dele. Com uma janela aberta. Uma janela aberta, ela me fala sempre sobre possibilidades, né? Uma janela de possibilidades. Então tem uma coisa assim que, passo 1, para tudo que a gente está falando, podem ser histórias mais simples, mais complexas, de um passado recente, de um agora ou de uma coisa que já vem há anos, mas a primeira coisa que essa mensagem está falando que é o passo 1, abrir a janela. Abrir a janela, estar aberto a possibilidades, porque algo claramente não está super funcionando. E não é uma crítica a você, de jeito nenhum, mas não é assim? Chega a hora que a gente tem que olhar para os resultados que a gente está recebendo numa história específica ou em geral, de vida, e falar assim, algo não está funcionando, então eu preciso tentar alguma coisa diferente. Então eu vou me abrir a possibilidades e vou testando, ver o que eu gosto, o que eu não gosto, né? Não precisa também virar seu inimigo, não. Isso aqui, eu fico ouvindo assim, ó. Eu tô tentando ser cuidadosa, porque assim, se uma pessoa que já tem uma tendência a uma autocrítica muito grande, pega esse grupinho número 3 aqui, nossa, pode ouvir, apesar de eu saber que não é assim que a mensagem tá falando, não é assim que eu tô conversando com você, mas aí alimenta, né, aquela autocrítica, e aí a pessoa pode sair dessa nossa conversa aqui pensando assim, eu tenho que melhorar porque eu tô fazendo tudo errado. Não é nada disso não, viu? Nada disso não. É uma conversa, inclusive, como eu falei, de igual para igual, porque até mesmo quando eu olho para essas duas primeiras cartas, eu sei que eu tô falando com pessoas que têm um poder de criação muito grande. Eu tenho duas cartas importantes. O artista, a gente já estabeleceu que não é só artista que canta, dança, escreve, pinta, né? Mas representando essa conversa sobre a capacidade de criar, e isso é muito poderoso, porque a gente co-cria a nossa realidade, também é isso, entende? Tô lembrando agora que eu tenho um baralho de artistas, eu vou querer levantar e pegar ele daqui a pouquinho, mas é interessante, tá dizendo assim, então tá, nessa conversa sobre se abrir para possibilidades, alternativas, ideias, experimentar coisas diferentes, para honrar oportunidades, convidar inspiração, motivação de novo, se dá o direito de, eu tô olhando para a musa aqui agora, né, ouvir uma inspiração, uma ideia, sentir felicidade, prazer, seja lá o que for. Aí vem essas cartas que falam de uma mudança de estações, e a carta da musa tá literalmente rodeada de flores. A gente vê aqui de um outono para primavera. Isso pode ser uma coisa mais filosófica, né? Dizendo que sai de um período de dormência, de espera, para entrar num período de florescimento, que é a primavera, né? Onde as coisas retornam à vida. Mas também pode estar falando de calendário, entendeu? De mudanças acontecendo por volta da primavera, aí onde você está. Aí essa carta então que eu mostrei é a carta dos passarinhos nas casas voadoras. E é uma carta que fala assim, a casa é no céu. A casa é no céu, que é uma mensagem que vem falar assim, que a nossa ideia do que é casa e do que é estabilidade, do que são as regras, pode e deve ser diferente nesses momentos. Quer ver? Ó? Vamos pegar aqui. Já que a gente está numa leitura tão criativa, essa carta sempre me lembra uma música.
O nome da moça, da cantora, é Alice, e vocês já me falaram nesse canal, no outro canal, nem lembro, 1000 vezes o sobrenome, mas toda vez eu esqueço o sobrenome dela. É Alice, e o nome da música é No Roots, em inglês, né? No, de não, roots, de raízes, sem raízes. Porque ela fala, eu não tenho raízes, a minha casa sempre foi no céu. Aí eu olho para essas casas voadoras aqui e eu ouço a música tocando na minha cabeça. Aí essa carta diz assim, aventura, curiosidade, um espaço, eu ia falar sagrado, mas é seguro. Tudo bem, espaço sagrado. Lá no céu, nós vemos uma vizinhança voadora de casas carregadas por balões. Tem pássaros que olham para fora das janelas. É verdade, as janelas de novo, né? E nessa carta tem os elementos de uma jornada simbolizadas pelo céu, pelos pássaros e pelos balões. Mas tem também casas que sugerem casa, segurança e estabilidade. Esses pássaros têm o melhor de 2 mundos. Eles podem viajar longas distâncias sem se perder de casa. Eles são livres para buscar experiências sem preocupações, porque a casa é onde o coração está. Eu falei isso em outra leitura desse vídeo aqui também. Então, se você escolheu mais de um grupinho, você deve estar assim agora. Deixa eu dar uma pausa aqui que eu vou lá pegar o meu baralho o oráculo dos artistas também para trazer aqui. Muito bem, enquanto eu dei essa pausa, eu ouvi assim também, para muitas pessoas é uma mensagem que está falando que algo que precisa ser desbloqueado é você ganhar ou fortalecer essa confiança de que você é capaz de criar um caminho, um jeito que pode ser diferente do que você está acostumado ou do que já aconteceu na sua vida ou que outras pessoas falam que tem que ser assim, que tem que ser assado, mas eu sinto agora quando clicou que assim eu acho que o meu maior papel nessa conversa aqui com vocês pro meu grupinho número 3 é que vocês então saiam confiantes, lembrando de que vocês são capazes de criar também possibilidades, oportunidades, porque às vezes essa ideia de mudança, a mudança ela acontece com a gente, né? Quando as circunstâncias mudam. E aí, lógico que tem várias razões para a gente se ver nesse lugar na vida, mas essa mensagem, ela é um lembrete, ela quer te lembrar da sua beleza, do seu poder de criar também oportunidades, de se abrir, se mostrar confiante. Eu fico ouvindo também que para muitas pessoas vocês podem estar se vendo agora ou se verão frente a uma possibilidade de viver algo que você tem vontade, de iniciar uma nova fase na sua vida, no amor, no trabalho, com família, com amigos, você que sabe, entendeu? E toda essa é uma mensagem pedindo para tirar esse bloqueio de que você não consegue ou não sabe, não tem o que é necessário, que as circunstâncias não ajudam, nada disso. É uma mensagem que tá te puxando muito saco. Olha que interessante, que reviravolta, hein? Olha que interessante ainda mais. Aí nós temos aqui o Andy Warhol. E já me chamou a atenção porque o Andy Warhol, o trabalho dele era uma crítica ao consumismo, né? Então, de repente, foi bom a gente falar tudo que a gente falou, porque muitas vezes o maior bloqueio é também grana, né? Questões relacionadas a poder aquisitivo, vamos falar assim, mais do que a sua criatividade. E aí você nem lembra de pensar sobre isso, né? Nas coisas que você já tem, já sabe fazer, que já são naturais, inerentes suas. Então, assim, Andy Warhol, vamos ver aqui, ó. Coma a sobremesa antes do jantar. Quebre as regras. Torne os seus 15 minutos de fama mais longos. Ou seja, né? É verdade. Na verdade, o Andy Warhol, a crítica também em relação ao trabalho dele é que as pessoas diziam que não era arte de verdade, porque ele fazia serigrafia, né? Assim, prioritariamente. E, teoricamente, ele tirava uma foto e ele pintava em cima daquilo. Então, era uma produção em série.
também fazia parte da crítica ao consumismo, diz aí, né? Então tinha essa coisa que as pessoas, algumas pessoas argumentavam de que não entendiam o hype e a popularidade, por que as pessoas davam tanto crédito pro Andy Warhol, quando o que ele estava fazendo nem era tão impressionante assim. Mas a questão do Andy Warhol é que não era só o que ele colocava na tela que tornava ele interessante e chamava a atenção e que dava a ele mais espaço nesse cenário da arte. Ele era uma figura muito interessante, muito que despertava curiosidade. Tinha todo um outro contexto ali que existia fora só da tela e que, lógico, né, que essa cultura da festa, dos grupinhos, do networking, né? Não era uma novidade, mas favoreceu muito ele. Então ele sabia o que era mais importante naquele momento para conquistar o espaço que ele desejava. E ele eu não sei, né, não conheci ele, mas eu tô resumindo pela minha visão assim, porque é assim que ele colabora com a mensagem. Ele estava menos preocupado se as pessoas estavam dizendo que o trabalho dele era arte de verdade ou não. Estava menos preocupado com isso e mais aproveitando que eu sei o quanto é difícil ter essas oportunidades. Também tem, né, essa expressão em inglês, pelo menos, esses baralhos estão em inglês, né? Uma janela de oportunidade. Então ele sabia que ele acessou ali uma janela de oportunidade, uma musa, um momento, uma energia, uma inspiração que ele ia aproveitar até a última gota. Então tem muito disso aqui também, com essa energia desse grupinho número 3. Aí a próxima mensagem fala assim: querer pode ser melhor do que ter. Querer pode ser melhor do que ter. E aí, eu sinto que essa última parte da mensagem, aqui no contexto da nossa conversa, é também uma conversa sobre expectativa, para ajustar as suas expectativas. Não porque tá dizendo que as coisas serão ruins, mas também que você ajuste as suas expectativas para que elas sejam possíveis, entendeu? Para que elas se mantenham possíveis. Vamos perguntar mais sobre isso aqui. Que mais que a gente pode saber sobre isso que pode ser desbloqueado e acessado pelo meu grupinho número 3? Qual é a chave que precisa virar nesse momento? O caminho. Não pegou aí na minha câmera, mas ó, a carta ela caiu aqui como fazendo uma ponte, né, entre uma mesa e outra aqui que eu tenho. E o nome dela inclusive mostra, né, tá vendo que tem essa escada aqui? Então você pode ver como quando eu olhei aqui ela virou uma ponte, né, mas é uma escada, uma conexão. Uma conexão e o nome da carta é o caminho. O que precisa... Aí foi quando eu perguntei da chave. Que chave precisa ser virada nesse momento? A gente entendeu que precisa ser desbloqueado, inseguranças, dúvidas, desânimo, falta de motivação, de inspiração, um pouquinho de resistência, às vezes teimosia, tudo isso. A que se tem acesso? Muito. Mudança, inspiração, oportunidade, de fazer as coisas de um jeito diferente, uma liberdade também aqui, muito legal. E aí, qual é a chave que precisa virar nesse momento? É o caminho, que mais que esse caminho quer falar aqui pra gente? Aí vem dizendo assim, que eu sinto que é andar o caminho, abrir o caminho, começar a buscar um caminho. Um caminho também é opções, é verdade, opções. Quais são os passos que dá para dar nesse momento? O que já está disponível, o que já se consegue fazer, o que é mais fácil nesse momento? Aí diz assim, tomar
a autoridade, tomar as rédeas com autoridade, com confiança. E essa carta do sábio que fala se mantendo comprometido e devoto ao caminho. Também tem isso. Por quê? Quando a gente falou aqui por último que querer é melhor que ter, e aí a gente entrou nessa parte da mensagem que justamente falou, mas olha, é uma mensagem que veio puxando seu saco, injetando energia, motivação. Você pode, você consegue, nem importa com o que você trabalha, não porque não importe, parabéns, que bom, mas não é sobre isso, é sobre você e a sua capacidade de co-criar, né? Possibilidades, mudanças, coisas que você quer viver, que você quer que façam parte da sua vida, você tem sim opções e a capacidade de honrar essa musa. Mas cuidado, porque querer é melhor que ter. Então aí veio para uma conversa de expectativas. E quando a gente pergunta sobre a chave, então a chave é você assumir um compromisso com o caminho. Porque quando você ganha acesso e essas coisas começam a se desenrolar, a se desenvolver e a gente vai ganhando mais clareza daquilo que a expectativa estava lá em cima e não é tão uou, assim, é somente normal, sabe? Não é nem sobre ser ruim ou pior, às vezes é só normal, numa expectativa, numa ideia, num idealizar de uma história, de uma pessoa, de uma relação, de um projeto, entendeu? E aí então vem essa conversa sobre a importância de ter um compromisso com o caminho. E esse caminho tá me falando muito assim, de reconhecer que se é no amor, no trabalho, com família, com amigos, não é um destino, é um caminho, é uma jornada que vai ter altos e baixos, que vai ter desafios, que vai ter glórias, que vai ter um monte de coisa. Só que aí vira assim, sem esse compromisso com essa jornada, com esse caminho, a hora que as coisas saem dessa animação ou desse desejo e tudo mais, que você não desista do caminho, porque o caminho é dedicação, é devoção, é trabalho, é investir tempo, certo? Teve alguma outra leitura que eu falei sobre acessar e reter, e eu sinto que tem isso nessa mensagem aqui também, sobre primeiro a gente conversou como se permitir acessar, e agora a gente está conversando como manter, né? Não reter de controlar, mas como manter isso no seu caminho. O que mais que a gente pode falar para o meu grupinho número 3? E qual é a chave que falta virar nesse momento? Gente, por favor, me deixa aí nos comentários se você escolher esse grupinho número 3 e você é artista, ou se você não é também, conta pra gente, vamos fazer uma conta aí, porque olha a próxima carta que aparece, essa figura cheia de símbolos, de quadro, de teatro, de pintura, de escultura, de escrita, música, tudo isso aqui nos cabelos dela. Isso aqui tá me falando muito, não sei se eu já falei, né, sobre chakra sacral também, sim, falei lá no começo, né, chakra sacral, então vem aqui um reforço de que pode valer muito a pena trabalhar, se alinhar, ativar, equilibrar chakra sacral nesse momento. Normalmente, atividade criativa ajuda bastante a gente se conectar com esse nosso foco de energia. É um momento de criar, então às vezes até assim, você está querendo criar uma nova ideia para um projeto no trabalho, mas é uma mensagem que diz assim também, se você trouxer para o seu dia a dia uma prática mais criativa, tipo, vamos dizer que antes de dormir, você, sei lá, qual que é o seu hábito, mas vamos dizer que você está assistindo ali um filme, uma série, e aí você vai rabiscando, você vai fazendo, sabe, um desenho, né? Ou você ouve mais música do que de costume, enfim, vale a pena introduzir alguma coisa criativa, também cozinhar, também pode ser muito criativo, dançar, né, sabendo dançar ou não, sabendo cantar ou não, entendeu? Entrar
linha criativa de criar algo, fazer uma playlist nova para você ouvir enquanto você caminha, vai trabalhar, sei lá. Tudo isso é escolher mergulhar de alguma forma em energia criativa. Então isso pode valer muito a pena nesse momento aqui para você, para ajudar com o tal dos desbloqueios, né? Como a gente estava dizendo. A próxima carta é a carta... Essa carta, ela mostra essa figura cheia de livros, ela tem uma cara bem séria, assim, né? E a próxima carta mostra essa figura aqui, que ela ultimamente vem conversando muito comigo sobre esse traço de personalidade ou esse hábito de autocobrança. Não é à toa que eu comecei conversando com vocês do jeito que eu comecei. Pode não ser para todo mundo, mas definitivamente tem bastante gente que escolheu esse grupinho número 3, que inclusive a autocobrança, a autocrítica faz parte do bloqueio. E aí, Aí tem duas coisas. Essa carta aqui, com todos esses livros, né? E essa cara, assim... Eu fico sentindo que ela tá falando, assim, de trazer muito... Ficar racionalizando demais, ficar esmiuçando demais e ficar se prendendo demais a uma narrativa. Ficar se prendendo demais a uma narrativa. Ela tá toda amarrada nesses livros. A roupa inteira dela é feita de cordas, tem um livro amarrado na cabeça, o livro amarrado no pescoço, os pergaminhos amarrados no braço, entende? Então, assim, tem muito apego a uma narrativa, um histórico, também tem isso, né? E eu fico sentindo que essa carta tá aqui pra pedir para não fazer isso. E aí fala de um histórico de fracasso, porque aqui a gente vê o quê? Essa figura, lembrando aqui de uma performance, né? E ela tá, olha só, essa mulher, ela tá na ponta do pé, passando numa corda bamba, segurando um bambolê, equilibrando uma bola na ponta do dedo, e aí depois triste, eu não fiz bem o suficiente. Entendeu? Minha filha, você cruzou uma corda bamba na ponta do pé com um bambolê e uma bola na ponta do seu dedo. O que você fez de errado? Pra mim, olha, nunca errou sem defeitos, entendeu? Então eu fico vendo aqui que tem uma coisa, quando a gente perguntou de novo, e a tal da chave? O que ajuda a virar a chave? E pra mim a resposta tá clara. Uma prática de entrar nessa energia de sacral. Até porque, olha que interessante, também é lado direito do cérebro. Lado direito do cérebro. Exercitar, ativar para equilibrar o lado esquerdo, que é o lado racional, porque pode ter uma tendência a ficar remoendo histórias, a estar olhando para as coisas e limitando as próprias opções, as próprias possibilidades, porque está muito engessado num jeito de pensar. Então, aqui é uma conversa de energia, é uma conversa de cartomante, de espiritualidade, de autoconhecimento, é tudo isso. Mas é uma conversa lógica também, de que é uma mensagem que fala, exercita mais o seu lado direito do cérebro, que você vai encontrando um equilíbrio maior no seu raciocínio, no jeito que a sua máquina funciona, e você vai vendo naturalmente, gradualmente, que coisas que antes pareciam muito difíceis ou fora do seu campo de visão vão se abrindo, vão ficando mais claras. E para os meus queridos que chegam aqui com esse hábito aí de autocobrança, de medo, de fracasso também, tudo mais, parou, hein? Lembra quando a gente começou ali a nossa conversa? Esse é o tipo de coisa que tá mais tirando oportunidade do que dando. Tem mais alguma coisinha que a gente possa saber com esse grupinho número 3? O que vem na direção deles? A gente entendeu as chaves, né? O que vem na direção do meu grupinho número 3? Aí, assim, eu sinto que é um futuro imediato, tá? Futuro imediato tem muito a ver com limpeza. Faz sentido com tudo que a gente conversou. Toda a conversa foi sobre desbloqueio e ajuste, né?
Tá muito subentendido também, eu acho que eu falei em algum momento, não é à toa que a gente tá tendo essa conversa. Não é só para você, ser uma versão melhor de você mesmo, não é sobre isso. É sobre, olha, você tem uma janela aberta. O que você pode ouvir nesse momento que são ferramentas e ideias e sugestões e reflexões para você aproveitar essa janela de oportunidade. Então, o futuro imediato não é a direção das coisas, não é o destino final, mas é um momento de limpeza. E essa carta mostra que conforme esse alce aqui vai limpando o cantinho dele aqui, sobe uma estrela. Então tem essa coisa de tem certas ideias, certas estrelas símbolo de possibilidades também, né? Cura, esperança e possibilidades. Então tem ideias, conforme você vai limpando esses excessos, tirando esses bloqueios, ganhando mais confiança, se permitindo, vai brotando ideias, possibilidades que eu tenho certeza que você vai saber aproveitar muito bem. Tá bom? Espero que essa leitura tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Um beijo grande pra vocês, tô mandando muito amor, muita paz e até a próxima. Vamos lá, vamos começar então essa leitura do meu grupinho número 4, que escolheu essa chave interessante aqui, que eu inclusive me dei conta agora que eu nem sei de onde que eu tirei. Não tem como devolver. Mas que... Olha como ela tá conversando comigo aqui nesse momento, meu grupinho número 4. Essa é uma chave que, ela é uma chave matriz, assim, dá pra ver, né? Então eu fico imaginando assim, ó, que se eu levar isso aqui num chaveiro, ele vai dar o formato para essa chave para qualquer fechadura. Porque ela não tem os dentinhos, tá vendo? Ó, os dentinhos estão por fazer. Então, nesse momento aqui, essa chave representa uma possibilidade de acessar qualquer porta. O que mais que a gente pode saber sobre o meu grupinho número 4 e a chave que falta virar nesse momento? Deixa eu pegar o caderninho desse baralho aqui, porque essa primeira carta, sim, eu ia dizer paciência, mas eu queria dar mais uma olhadinha e ela fala sobre tranquilidade e paz. Aí fala assim, aqui mostra nessa arte uma figura que viveu experiências mais difíceis, assim, mais desafiadoras. Mas essa é uma carta que vem dizer que esse período mais difícil, desafiador, acabou. Aí diz que períodos desafiadores, em sua multitude de formas, de preocupações de questões financeiras, ou saúde, ou relacionamento, seja lá o que for, que essas coisas pesam no nosso físico, no nosso emocional e no nosso espiritual. Agora, seja por aceitação ou por conclusão, ou seja, entendimento, né? Esses problemas, esses pesos são questões de passado. Agora, nós precisamos nos abraçar, nos reconfortar e descansar. É hora de recuperar as energias, de recuperar a própria força, de encher o tanque. Aí diz assim, que aqui tem uma moça, né, que ela tá enrolada nesse tecido roxo, numa posição bem tranquila, e que ela está brilhando com uma luz divina dos seus guias que estão ali afastando as sombras dos problemas e das preocupações dela. E que ela está flutuando aqui nessa imagem de um jardim zen cheio de, como é que é o nome? Flores de cerejeira. Então tá dizendo assim, primeiro de tudo aqui, é uma mensagem que tá falando que a chave que falta girar nesse momento para muitas pessoas é inclusive permitir esse momento de recuperação de acontecer. Então, grupinho número 4, agora é hora de encher o tanque, de se permitir encher o tanque. Isso aqui
Por que tá saindo nessa leitura, nesse jeito que a gente está conversando? Porque tem que partir de você se dar esse momento aqui. Olha como a gente começou a nossa conversa. A chavinha número 4 é uma chavinha de muita possibilidade. Ela ainda tá sem os dentinhos, mas que inclusive ter essa chave é muito legal. É muito legal e algumas pessoas podem enxergar essa chave como inútil, porque não abre porta nenhuma, não tem nem os dentinhos. É um jeito de enxergar as coisas. O outro jeito, que bom que foi, eu só pensei nessa alternativa agora, que eu me coloquei na posição de dar formas de pensar diferentes. Mas você vê, já fui direto no melhor, de escolher enxergar o melhor dessa chave, que é, cara, essa chave aqui, ela tem a possibilidade de abrir qualquer porta. Então, assim, eu fico vendo também que para muitas pessoas, essa chave, ela é uma recompensa. Ela é um amuleto, uma recompensa por tudo, por todos esses desafios que trouxeram até aqui. E que ela já é sua, ela é cheia de possibilidade, ela pode estar assim indefinida ainda, isso não é uma coisa ruim, e que se você se cobra de rapidamente identificar o que eu faço com essa chave, o que eu não faço, não é sobre isso. Você já tem a chave, guarda ela já pertence, já saiba, já considera essa vitória, entendeu? Já tem uma vitória, já foi conquistado o que precisava ser conquistado, agora a atenção é voltada para você descansar, você encher o seu tanque, você entrar nessa energia de confiança, porque lembra que tem aquele pedaço ali falando também sobre o teu time espiritual também, te abraçando, te acolhendo e te protegendo das preocupações nesse momento. Também é uma conversa sobre você precisa confiar, né? Que as tuas preocupações de colocá-las nas mãos do seu time, né? Lógico, a gente cumpre com as nossas obrigações, mas quando você vê uma preocupação se antecipando, borbulhando, se pergunta, é uma preocupação de agora ou de daqui um mês, de daqui 3 meses, de daqui um ano? Se for daqui um mês, 3 meses, um ano, você não guarda, agenda, mas o agora você se permite de descansar e encher o seu tanque. Eu sei que esse aspecto espiritual é bastante importante para o meu grupinho número 4, porque a próxima carta ela fala sobre isso também. Ela fala, eu sei que essa carta fala de espiritualidade, né? Até porque mostra vários símbolos, né? De várias visões, escolas de pensamento sobre espiritualidade, né? Mostra essa figura de olhos vendados e tem um símbolo de evolução ali. O nome dessa carta é Crença e Fé. A seleção de símbolos religiosos representa a variedade de crenças, né, que existe. A ironia desse denominador comum, tem ironia num denominador comum, que é uma carta que fala assim, que tá todo mundo buscando pelas mesmas coisas e muitas vezes as pessoas estão brigando, né, enquanto estão buscando pela mesma coisa. Essa é a ironia que o textinho dessa carta quer falar. Mas eu não sinto que é o foco da nossa conversa. O que mais está me chamando a atenção é para reforçar que tem questões espirituais. Esse é um momento que a chave que falta virar é a sua reconexão com a sua prática espiritual nesse momento, tendo bastante consciência de que tem um trabalho bem feito, que foi feito, e que não é um luxo você descansar, se tranquilizar, se cuidar, se deixar ser abraçado, cuidado, protegido nesse momento. Inclusive, faz parte do caminho. Com essa imagem de evolução aqui, que tem nessa carta também, eu fico até ouvindo que faz parte de preservação, tá bom? O que mais que a gente pode falar sobre essa energia, então?
Tem outra carta aqui na mesa que eu falei, não sei se é a hora dela ainda, vou continuar aqui. E aí a carta foi lá e caiu em cima dessa aqui. Muito bem. Aí assim, essa carta, ela vem na posição de desafio e ela mostra uma figura segurando uma carta. Ela mostra também vários, não sei se são gansos, se são patos, vou ficar devendo a espécie específica desses pássaros aqui. Mas a gente vê que são aves migratórias que estão indo aí, estão dando movimento numa direção, todos juntos aí. Ela tá segurando uma rosa vermelha, tem uma carta aqui. Por que é uma rosa vermelha? Eu vou dizer que pode ser que para a maioria das pessoas essa pode ser uma conversa sobre amor, né, vida amorosa, mas não é só isso, tá? Mas diz aqui que é um desafio, muitas vezes o que está tirando a paz de muitas pessoas é a espera por comunicação, ou uma resposta, ou movimento, né? Como a gente está vendo aqui nos símbolos dessa carta, veio na posição de desafio. Então, para muitas pessoas tem uma espera que tá tirando a paz, e então roubando desse seu momento de recarregar o seu tanque, encher o seu tanque, recarregar as suas energias. E eu quis falar assim, que é pra gente ouvir e pensar, opa, prioridades, né? E ir lá descansar, retomar a prática espiritual, reconectar com a própria fé e encontrar formas de se ver nessa frequência de paz o máximo possível. Se não é uma comunicação em relação à vida amorosa, pelo menos notícias, uma resposta, um movimento em relação a uma história específica e definitivamente onde o movimento não depende só de você. Aí, em cima dessa carta aqui, veio a carta de memórias da alma. Você já fez isso antes, numa conversa que tá falando que tem questões espirituais, né? Agindo sempre, mas especialmente nesse momento é importante você ouvir, virar essa chave de que não é só sobre as dinâmicas com as outras pessoas, se é no amor, no trabalho, com família ou com amigos, ou o que você pode ou não pode fazer, o que você consegue ou não consegue fazer, o que você já concluiu ou não, porque a gente já viu que concluiu, ali veio muito claramente. Não é tanto sobre você, não é tanto sobre outra pessoa, não é tanto sobre as circunstâncias, nesse momento em que essa mensagem encontra você e você escolheu esse grupinho, nesse momento tem questões espirituais trabalhando. Tem questões também de memória. E aí pode ser memória de experiências passadas, de semana passada, 1 ano atrás, 10 anos atrás, que estão influenciando o movimento das coisas, muitas vezes para além do que você pode imaginar. Mas tem coisas também sobre vidas passadas, porque esse meu baralho espiritual, ele não tem jeito, é uma mensagem que está querendo falar das questões espirituais. Então pode ter padrões ancestrais, padrões de alma, né? Pode ter nesse momento, mais do que nunca, vindo para a superfície, que é essa outra carta aqui, que fala assim... vendo o potencial, trazendo o inconsciente para a superfície, né? Ou o subconsciente para a superfície, iluminando coisas importantes. Acho que é a primeira vez que eu vejo uma pessoa aqui nessa carta. A mulher literalmente boiou agora. Aqui, nunca tinha visto. Mas aqui, bem na beiradinha, pra mim era só essa movimentação de água aqui, né? Que você fala, o que será que vai sair dali, né? Aí eu olhei aqui, bati o olho e pela primeira vez eu vejo essa figura, que é uma mulher emergindo aqui. Então tem certas coisas que estão vindo para a superfície e que elas têm essa herança ou essa bagagem espiritual do seu lado, do outro lado das coisas. Lembra que desde o começo, meu grupinho número 4 é esse pedido de confiar. Você descansa. Você descansa. Você tem uma chave cheia de possibilidades.
O que mais que a gente pode saber sobre a chave que precisa virar para o meu grupinho número 4? Anjo da guarda. Aí diz assim: você não está sozinho. Mude a sua percepção. Essa carta já apareceu antes, então se você ficou numa dúvida, para mais de um grupinho. Aí diz assim, aí vem o ancestral do exílio, e essa energia de exílio fala de separação, exclusão, né? Então, quando a gente pergunta o que é um padrão ancestral, separação, exclusão, aí vem tema de exílio. E aí eu tirei mais cartas, né? Que é uma leitura geral, mas em geral, são para a grande maioria das pessoas, os temas recorrentes são de abandono ou não pertencimento, órfão, né? Busca por família, pertencer, iguais, amor, afeto, proteção, essas coisas. E essa energia dos votos, né? De reclusão, exílio, né? Autoexílio, como é que se diz? Tem aqui celibato, né? Votos de pobreza que a gente, né? A gente escolhe tirar coisas da nossa experiência, né? E a gente vai se exilando de certas experiências. Então aqui pode ser uma coisa ou outra, ou pode inclusive ser uma mensagem que está falando que esses são temas que estão rodeando do seu lado, do outro lado das coisas, entendeu? O que eu acho interessante é isso, porque isso aqui conversou muito comigo sobre autoexílio, e essa aqui conversou muito comigo sobre sentir-se exilado, né? De uma experiência, de um grupo de pessoas, de um pertencimento, de um amor, né? Essas coisas. Você não está sozinho. Você tem proteção. Essas questões que estão no ar nesse momento na sua vida têm questões maiores por trás, né? Do porquê as coisas acontecem, como acontecem, no tempo que acontecem. Se permite se remover sabendo que... Se remover assim, né? Do tipo de não ficar tentando controlar a situação, sabendo que o que você precisava fazer, você já fez, está feito, e o melhor que você pode fazer para continuar contribuindo com as coisas é o seu autocuidado, é a sua paz, é o encher o seu tanque e se recuperar. Que mais que a gente pode falar sobre essa chave para o meu grupinho número 4? Aí eu tava vindo pra cá pra voltar a focar em você, mas a mensagem do meu grupinho número 4 sabe o quanto você precisa saber mais sobre aquilo que tá fora do seu campo de visão, tanto no seu subconsciente, mas tem muito a ver com aquela espera, né? Espera de notícias, espera de uma resposta, espera de uma mudança, de um movimento. Então você vê, eu volto pra cá, o seu a gente já conversou e é uma mensagem generosa que tá falando que vamos abrir um pouco mais a conversa para trazer paz, para acalmar o coração também, né? Porque a gente sabe que tem essa expectativa, essa curiosidade e essa espera de algum evento, alguma resposta, como a gente falou. Enfim, aí a carta que sai aqui, essa carta que fala apenas diga agora. Ai, toda vez eu faço isso, mas é porque é o jogo de palavras da carta. Apenas diga agora seria o natural dessa frase aqui, mas você vê que tá entre aspas, porque falou apenas diga sei. Uma letrinha aqui, a letra K,
nessa carta, ela muda completamente o sentido da carta. E tem esse elemento de não ser imediatista nessa carta. E diz assim: apenas diga sei. Todo mundo tem uma frase diferente para o esteja presente, esteja no aqui e agora. A conexão com tudo que é e a aceitação de tudo que é, vivendo o momento. Mas o negócio é o seguinte: não tem palavras que possa explicar esse ato, né? Mas você pode sentir. Saboreie o momento de agora como ele é, porque vale a pena. Então, calma, tranquilo. Eu tive a ideia de um outro baralho, que aí me sumiu da minha mente a ideia do outro baralho. Que mais que a gente pode saber sobre essa energia do meu grupinho número 4? E a chave que precisa virar nesse momento. Vou trazer o baralho dos gatinhos. Ai, que bonitinho. Aí tá falando assim: esse é um momento de escolhas, de livre-arbítrio. O julgamento, né? Momento de escolhas, de livre-arbítrio. Diz assim que o potencial, né, a chave lá desse momento é o louco. O louco, nova aventura, nova fase, nova energia, renovação, cheio de potencial. O louco. 3 de copas, que bonitinho, esse gatinho, esse 3 de copas aqui, cheio de coraçãozinho. 3 de copas, uma carta que fala de união, celebração, gratidão. Então, assim, quando a carta do julgamento aparece aqui nesse contexto, especialmente porque a gente está falando tanto de questões espirituais, é um pedido de entender que o que está acontecendo, essa coisa que fica no ar, né? Tem coisas espirituais acontecendo. É muito sobre isso também. Tem escolhas importantes sendo feitas, às vezes até inconscientemente, mas tem coisas vindo para a superfície para ajudar nessas escolhas, é verdade. Mas assim, são questões maiores do que o que você é capaz ou não de fazer, o quanto você merece ou não ser feliz porque merece, entendeu? Não é sobre isso, não é pessoal. Então, esse período que pode parecer um período de pausa, ele vai trazer razões para ser grato de qualquer forma, entendeu? E vai abrir espaço para uma nova fase de qualquer forma. Aí diz assim, né? No momento do julgamento, que é onde se pesa um coração numa balança, né, contra uma pluma de avestruz, e diz que a gente precisa manter o nosso coração leve, né? Aí a minha pergunta é: o que então meu grupinho número 4 pode fazer, além daquilo que a gente já falou, para manter um coração leve nesses momentos assim de travessia? Aí a carta que aparece é: eu me comunico com compaixão. Compaixão com o outro, compaixão com você. Eu me comunico com compaixão. Eu faço o bem e eu falo positivamente de outras pessoas, do outro, conto uma história de forma positiva, eu não falo mal, é um jeito de falar assim, eu não falo mal do outro. Eu me comunico com compaixão, eu faço o bem e eu não falo mal do outro, nem da situação.